Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Atlético estreou com derrota na Copa Sul-Americana ontem à noite na Argentina. Perdeu por 1-0 para o São Lourenço. Vamos aí aos melhores momentos do jogo. Coitado do editor. E aí, Léo Gomes? Coitado do editor. Foi complicado, né, de achar melhores momentos, né? Foi difícil assistir, foi pior ainda para o editor dessa matéria aí. Quando for achar... assim, chama os lances do jogo, né? Porque melhor momento não teve. Ô, Breno, eu havia dito aqui, né? Eu acho que para mim, o Thiago Largue completou 16 jogos, né? Nessa partida à frente da equipe do Atlético, né? E depois daquele jogo ali contra o Botafogo da Paraíba, que já tinha dado uma ambientada, já dava para ver um pouco a cara do time com o Thiago, né? Eu acho que foi o jogo em que o Atlético mais deixou a desejar, né? Principalmente na questão ofensiva, né? O Atlético deu apenas 2 finalizações ao gol do Navarro, né? Muitas finalizações de longa distância. O Atlético não tinha movimentação para chegar na área adversária. Quando chegava, era com 1 ou 2 jogadores, né? Faltou maior presença ofensiva, né? Se você vê as estatísticas do jogo, Casares, Luan, Ricardo Oliveira, Otero, todos muito longe da grande área adversária. O Atlético trocando muitos passes laterais, mas assim, sem objetividade, né? Então, acho que ofensivamente foi um jogo do Atlético de poucas ideias, assim. Acho que nada a tirar de positivo com relação a esse jogo. E o Thiago Largue falou isso, né, na coletiva, que faltou ao time mais profundidade, buscar mais o ataque. Mas aí fica aquela situação, né, Edu? Porque ele repetiu o time. É o time que já vinha jogando, só mudou a situação do Léo Silva, que saiu, entrou o Bremer. Então, quer dizer, do meio de campo para frente, é o time que todo mundo vem falando que tem evoluído, que tem buscado aí melhor desempenho. O que aconteceu, então? Os jogadores não estão conseguindo manter o mesmo rendimento? É isso? Eu acho que a questão, quando você não muda peças, depois de um jogo, que você foi derrotado pelo seu maior rival no final de campeonato, você não troca peças e vai para um jogo de mata-mata internacional e entra como o Atlético entrou. O Atlético ontem entrou em campo derrotado. O Atlético jogou a partida todinha contra o São Lourenço derrotado. O Atlético foi um time derrotado em campo. O São Lourenço pegou o jogo que ele foi goleado no final de semana e virou a página. O Atlético pegou o jogo que ele perdeu o título mineiro no final de semana e deu sequência à derrota. Foi derrotado no final de semana, ontem entrou derrotado e saiu de campo mais derrotado ainda. E a questão da postura também, era o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro, porém com o Luan jogando muito mais de volante do que de meia. A gente sabe que a função do Luan, além de ajudar lá na frente, ser um segundo meia desse time do Atlético, ajudar o Casares quando o volante adversário encosta no equatoriano. Ontem eu vi o Luan jogando de volante praticamente. Ele jogou muito mais centralizado do que pela direita, muito mais atrás da linha de meio de campo do que à frente. Em determinados momentos, aliás, na maioria do tempo do jogo, eu via o Luan mais volante do que o Elias. E a partir do momento que você perde o seu meia pela direita, você passa a ter que depender do seu lateral para jogar daquele lado de forma ofensiva. E o Atlético, dependendo do Patrick para atacar, não dá. E aí não vai uma crítica ao Patrick, vai uma crítica ao Atlético, porque o Patrick eu não critico mais. O Patrick não joga mais do que isso que a gente tem visto. Ele do meio para trás é um lateral ok, não prejudica tanto o time. Do meio para frente não dá para contar com o Patrick. E ontem o Atlético precisou contar com o Patrick na fase ofensiva do time, porque não tinha o Luan, porque o Luan jogou muito mais como volante. O Casares, que poderia ocupar aquele espaço, só jogou do lado esquerdo, ao lado de um Otero apagadíssimo. Parece que o Otero sentiu demais tudo que aconteceu no final de semana, ficou abalado psicologicamente, porque ontem não jogou absolutamente nada. E o Ricardo Oliveira, coitado, ele não recebeu uma bola, ele não finalizou, ele não deu um chute no gol, ele ficou correndo igual barata tonta ontem dentro do campo. Então foi um Atlético literalmente derrotado ontem na Argentina. Agora, Guilherme, e o que mais, acho que ganha um peso maior nessa situação aí à beira do Campeonato Brasileiro, é que foi um time do São Lourenço que estava formado por reservas, né? Porque eles preservaram os jogadores pensando no Campeonato Argentino. Como é que fica a moral desse grupo do Atlético agora para entrar no Brasileiro? Porque a torcida já está começando a pressionar e sentindo a fragilidade desse time, né? É o que a gente disse, né? Quando
um grupo entra numa descendente psicológica muito acentuada, fica difícil voltar, criar um fato novo. Aí por isso que os times, que os clubes, a diretoria demitem os treinadores, para tentar criar um fato novo. Não é o caso do Thiago Largue, porque não se sabe qual o pensamento da diretoria, se de fato vai efetivá-lo como treinador, se já tem alguém aí engatilhado para assumir o Atlético, ou até mesmo antes da Copa do Mundo, nas 4, 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O que ficou evidente no jogo de ontem é que o Atlético ele se entregou, de fato ele não entrou para jogar. O São Lourenço entrou para jogar uma final e o Atlético entrou para jogar uma partida amistosa praticamente, entrou sem pensar no resultado. É aquele velho ditado, quem tem medo de perder, tira a vontade de vencer. O Atlético entrou assim dentro de campo. Parece que foi para empatar, acabou levando um gol que muita gente fala que estava impedido, que não estava, um lance extremamente difícil, mas não foi por isso que o Atlético perdeu. O Atlético perdeu porque ele não entrou em campo, não jogou o futebol e eu até li no Twitter uma frase do Vitor, né, do UOL, nosso parceiro Vitão, ele falou que o Atlético não é aquele time que ganhou do Cruzeiro por 3-1, mas também não é esse time que foi derrotado pelo São Lourenço. Existe um equilíbrio aí. E esse equilíbrio é que o Atlético não conseguiu mostrar nesse jogo. Bom, vamos colocar a participação do pessoal de casa, mas antes um recado para você que gosta de uma alimentação prática, saborosa e com qualidade. Dá uma olhadinha aí. A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. Bom, agora vamos dar uma passadinha aí com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa, Ana. Isso aí, vamos mandar aqui os primeiros abraços de hoje para quem está nos acompanhando pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para Sandra Luciene, que sempre nos acompanha, Aline Santos também, Fernando Melo, Sérgio Cardoso e Wanderson, do bairro Juliana. Tem uma pergunta para o Léo, quem faz é o Marcelo, do bairro Floresta, que é o seguinte, Léo, mesmo com o time caindo tanto de rendimento e perdendo jogos importantes, você ainda acha que o Thiago Largue faz um bom trabalho e tem que ser mantido no Atlético? Boa tarde. Bom, eu acredito que sim, que deva ser mantido. Eu acho que com relação a, eu não vou dizer assim, queda de rendimento, né? O Campeonato Mineiro venceu, o Atlético jogou melhor no primeiro jogo, venceu, o Cruzeiro foi melhor no segundo, venceu e foi campeão pela vantagem. Eu acho que, fazendo ainda um adendo ao que falaram o Pio e o Panzi, eu acho que esse time titular hoje, que a gente sabe que o Thiago Largue vem escalando, tem um problema também. Como é um time que está jogando ali praticamente no limite, vamos dizer assim, quando você tem peças que, igual o Pan citou, uma noite muito apagada do Otero, o Luan ofensivamente sem participação e aí virou quase um volante. O Adilson teve que ser substituído, né? O Fábio Santos não fez um bom jogo. Quando algumas peças, e essas principalmente, caem um pouco, o time cai junto. E o Atlético não tem alguém que o substitua à altura, né? O elenco não dá ao Thiago Largue a opção de falar assim, não, hoje eu não vou escalar o Adilson porque ele não está 100% fisicamente. Eu vou colocar o Iago, o Arouca, mas vai sentir muito. Mas sabe por que isso acontece? Porque alguns jogadores que hoje são titulares absolutos do Atlético deveriam ser reservas. Eles têm estofo para serem reservas, para serem opção de um time do tamanho do Atlético, para brigar por Campeonato Brasileiro. E o que preocupa o torcedor? Se você tem um time titular limitado, o que você tem que fazer? Você tem que ir ao mercado, contratar jogador para chegar e ser titular, pegar esse que hoje é titular, colocar no banco e dispensar os do banco que não viram opção, que não servem como opção. O que o Atlético está fazendo? Né, não, Edu? o Atlético está pegando o jogador, as contratações que o Atlético faz, são todas elas para o banco. O Atlético não contrata jogador para mudar. Titular. Quem? O lateral da ponta será titular.
ele é melhor do que os que estão E aí eu vou pegar... Mas o gente, Galdesani Até é um a agora mais. que o Atlético Ontem- trouxe é para reserva. O único reforço que a única contratação que o Atlético fez desde janeiro até agora, que hoje é titular, Ricardo é o Ricardo Oliveira. O resto é reserva. O Atlético não precisa mais de jogador reserva. O Atlético precisa contratar para o time titular. Pois simples. é, e ontem o Léo Gomide deu em primeira mão aí no Twitter a contratação do Atlético do Matheus Caldesani, que é um volante de 26 anos, estava no Curitiba. E aí, Léo, ele chega então para ser uma composição não, de titular, banco? não. Para ser reserva. Mais um. O Breno, não sei se eu havia dito aqui. Para mim, a contratação do Matheus Caldesani é você inchar o elenco, justificar que está contratando, mas você não está trazendo um jogador que vai chegar, vestir a camisa e falar assim, ó, Elias, ô Adilson, agora vocês vão dar uma sentada. Não vai acontecer. Para mim, o Gustavo Blanco é mais novo e mais promissor do que o Matheus Caldesani. São jogadores com características até semelhantes. O Caldesani um pouco diferente porque ele é um atleta que arrisca um pouco mais de chutes de média, longa distância. Talvez seja a única diferente, mas na dinâmica do jogo é praticamente a mesma característica do Gustavo Blanco, que para mim é um bom jogador e que poderia ser mais utilizado. Outra discussão que a gente pode ter aqui é se o Atlético vai sempre jogar nesse esquema. Adilson, Elias, Casares, Luan, Ricardo Oliveira, Romulo Otero. Todo jogo isso, eu acho que precisa de alguns testes, Breno. Fica de algumas previsível, né? modificações. Fica previsível. Por que não testar Blanco, Elias e Adilson? Será que o Elias não cresce de produção? E o Casares, tendo menor obrigação defensiva, hoje está muito participativo nessa questão. Nós Não melhore para o Nós Casares? vamos conversar no próximos blocos, aí nós vamos falar ainda de Atlético, até para também pensar no seguinte, e será que não tem algum titular que deveria sentar no banco para poder, né, dar uma oportunidade para nessa mudança que você Tem falou? um monte, só não tem Pois é, reserva para entrar no lugar dele. Mas vamos conversar, porque o Gustavo Blanco está pedindo passagem aí, tem muita gente criticando o Elias. Mas a gente conversa isso aí mais para frente do programa. Agora eu tenho um recadinho aí para vocês. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro que joga no sábado contra o Grêmio no Mineirão. Não sai daí.